do mês, vamos falar de edificando uma casa do tesouro e uma casa de provisão de Deus para nós. Amém? Então eu quero falar com vocês sobre dinheiro abençoado. Aleluia! Por que eu dei esse nome de dinheiro abençoado? Porque possivelmente você, desde pequeno, possa ter sido criado ou possa ter ouvido de muita gente, em especial de pais e avós, que dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro não presta, dinheiro só traz problema, dinheiro é uma coisa do inferno. Muitos de nós crescemos ouvindo isso, que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, que dinheiro é a raiz de todos os males. Tem algumas versões deturpadas sobre você enriquecer, em especial os que foram criados debaixo de um espírito católico. Eles fazem voto de pobreza, eles declaram que dinheiro é do diabo, para o povo, né? Porque para eles tomam o melhor vinho que existe na face da terra. Eu conheço o fornecedor de vinho do Vaticano. 20 mil caixas de vinho por ano ele entrega para o Vaticano, para que o Vaticano permita que esse produtor use as terras do Vaticano para produzir uvas. Então eles tomam o melhor vinho que um mortal pode tomar, mas declaram que dinheiro é horrível. Muitos de nós cresceram e decidiram desde pequenos que não vão enriquecer. Olha, isso é muito sério. Por causa de tudo que se falou de dinheiro, que você tem que ser um trabalhador honrado, honesto, e tem que ter o teu pão de cada dia, e você tem que ser humilde, né? E se declara com uma confusão grande, que a humildade, você tem que viver uma vida humilde, porque o contrário disso desagrada a Deus, e eles confundem humildade com uma vida modesta. Eu sei que tem muita gente muito rica e é humilde, e sei que tem muita gente que não tem nada e é orgulhoso e altivo e soberbo. De sorte que não é o dinheiro o problema. Vamos tratar o dinheiro e vamos receber um dinheiro abençoado da parte do Senhor. Neste mês nós vamos tratar o assunto, amém? Então eu quero começar falando com vocês sobre um salário. Vamos ver se a tecnologia funciona. Tem alguns de nós que recebem um salário cebola. Dá para ver a cebola? Salário cebola, você pega, olha e chora. Não sei se você está incluído nessa turma que recebe um salário cebola. Outros de nós recebem um salário cafajeste. O salário cafajeste, ele não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive sem ele. Alguns recebem um salário Brasil. Salário Brasil, você acha que um dia ele vai melhorar. Amém? E outros recebem um salário futebol. Salário futebol é uma caixinha de surpresas com direito a rebaixamento. Terrível esse salário. E por último, alguns ainda recebem, esse é o penúltimo. Recebe um salário de regime e com ele você come menos. Não tem jeito. E agora por último, você recebe um salário ateu. Você prefere nem acreditar. Olha o salário e prefere nem acreditar. Não sei se você vive uma situação como essa. Tudo isso que eu disse para você não é de Deus. E nós vamos nos livrar disso em nome de Jesus. Nós vamos estudar o que Deus entende a respeito de finanças e vamos derrubar ou derribar as fortalezas da pobreza em nome de Jesus. Receba no teu coração. Amém? Eu quero reprogramar você.
Olha só as histórias dos homens de Deus, alguns deles que eu separei para nos inspirarem e percebermos como é que Deus trata os seus amados. Primeiro, em Gênesis 13:2, diz: Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, que era sobrinho dele, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Deus tomou Abrão, pai exaltado, Abrão com um A só, pai exaltado, pegou um pedaço do seu próprio nome, o nome de Deus, e mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraham. Colocou uma letra do nome de Deus. E de Abrão, pai exaltado, Abraham virou pai de nações. E Deus declara para ele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Aqui alguém de uma família da terra? Todos nós aqui somos de uma família da terra. Em Abraão, somos benditos, e em Abraão, Deus quer nos tratar com este tipo de herança que Ele já entregou nas mãos de Abraão. Abraão se apegou ao Senhor com amor. Abraão é chamado pai da fé. Ele creu a ponto de não negar a Deus o seu único filho, Isaque. E quando ficou claro para Deus que Abraão ia entregar Isaque, Deus poupou Isaque e disse: não, pode deixar que em matéria de entregar o filho, eu resolvo. E Deus entregou o seu filho, poupou o filho de Abraão. Porque Abraão fez isso, ele enriqueceu. Porque creu em Deus, porque se entregou integralmente, e a sua descendência confiou em Deus que a promessa de uma descendência como as estrelas do céu, isso estava nas mãos de Deus e não de Isaque. E se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Ou se Isaque não existisse mais, ele ia ter mais um filho. Mas Deus abençoou Abraão e abençoou Isaque, o seu descendente. Continuando a história, lá em Gênesis 26:12, Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então, começando com Abraão e com Isaque, Deus está falando para nós: é assim que eu quero abençoar o meu povo, é assim que eu quero que o meu povo viva. Eu não estou aqui pregando essa teologia da prosperidade louca que se prega por aí, que fala que se você der 10 para Deus, Ele vai multiplicar por 100, então você fica com 1000. Então, se você puder dar 10, você vai receber 1000. E se você puder dar 1000, você vai receber 100.000. Essa teologia é manca. As coisas que estão envolvidas em nós termos ou não termos riqueza, elas são muitas. A maneira como nós vivemos, a programação que recebemos, enfim, a bênção de Deus, que é quem enriquece e quem empobrece, ela depende de uma série de variáveis, que a gente não pode resumir em: está aqui o cesto, coloca 1000 aqui que você vai receber 100.000. Não funciona desse jeito. Mas pode até funcionar. Dependendo de nós observarmos e termos um coração que agrade o Senhor, Ele enriquece. Com quem Deus tem um pacto, esse vai se dar bem. Pergunta para o teu vizinho: você tem um pacto com Deus? Está firme no teu pacto com Deus? Você fez um pacto inquebrável? Pode chover canivete que eu continuo em aliança com meu Deus, eu confio nele, tanto faz se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou médio. Tem um pacto com o Senhor. Aleluia.
Depois, em Gênesis 30, versículo 42, declara: mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Deus quer que você tenha uma manada de, não de camelos nem de jumentos, mas de cavalos, viu? 270 cavalos, amém? Alô? Ô, pastor, mas eu me contento com um 1.0, com 50 cavalinhos, já está ótimo. 1.0 sobe, desce, é uma maravilha. Não, amado, não. Carro 1.0 não é de Deus. Aquilo não tem cavalo nenhum, aquilo é uma tranqueira. Eu já dirigi uns 2 anos o 1.0. Eu já dirigi um 1.0 e já acelerei um Porsche também. Que me deixaram, né? Me deixaram, eu fui lá, e me disseram: acelera, eu não tenho coragem de acelerar aquele trem. Com 270 cavalos. E eu sei tanto acelerar o 1.0 quanto o 5. Sei lá o quanto. Mas eu me dei melhor nesse aqui, viu? Aquele ali. Você pega a ladeira aqui para ir para casa, ele vai. Não sobe. Se não desligar o ar-condicionado, você não chega lá em cima. Terrível carro. Ô, apóstolo, mas o meu carrinho 1.0 está aí fora, ele me leva para todo lugar, não fala mal dele, ele é um lindinho, eu acabei de comprar, fiz um monte de esforço, estou pagando. Amém, tá bom, ok, tranquilo. Eu quero só que você receba o conceito de que Deus abençoou Abraão, Isaque, Jacó, com um monte de cavalo, camelo, jumento, servos, servas, toda a turma. Porque esses homens se apegaram a Deus com amor, e eles faziam a obra que Deus tinha chamado eles para fazer. Tinha um pacto com o Senhor. Amém? Aleluia. A bênção que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó, ela foi parar lá no cativeiro, no Egito. E o povo todo foi levado cativo. Quando José declara que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, ele se preparou, recebeu e armazenou por 7 anos todo o trigo, e depois chegou o tempo das vacas magras. Vocês acham que nós estamos vivendo o tempo das vacas magras, ou que ele está às portas e nós vamos ter que viver esses dias de vacas magras? José é um tipo de Jesus. Todas as coisas a gente vê de José apontando para Cristo. José, ele foi preso junto com 2 ladrões, declara a Bíblia. E um foi morto e o outro foi salvo. Jesus também estava no meio de 2 ladrões, um foi morto. Os 2 morreram, mas um foi para o inferno, o outro foi para o paraíso, foi salvo. José se casa com uma mulher gentia. Jesus vai se casar conosco. Gentios. Uma noiva gentia. E assim por diante, nós temos 22 pontos em que José aponta para Jesus. José foi levado para o Egito. Jesus foi levado para o Egito. Os 2. José proveu o povo com trigo. Jesus é o pão que todos nós temos que comer. E assim vai. Por que eu estou falando todas essas correlações? Porque quando José estava lá no Egito, e ele se dá a conhecer aos seus irmãos, 70 pessoas vieram de Canaã para o Egito, para não morrerem de fome em Canaã. Vieram para o Egito, e José, que era o administrador do Egito, só debaixo do imperador, de Faraó, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, a primeira coisa que sai da boca de José é: 2 pontos. Vocês já tiveram 2 anos de tribulação e ainda falta 5.
Ele não falou, oi gente, oi paizão, Jacó querido, que saudade, nada disso. Ele falou, vocês já tiveram 2 anos de tribulação, ainda falta 5. Isso aponta para Jesus. Alô? Eu então volto à pergunta, vocês acham que nós estamos vivendo os tempos de vacas magras? Vamos entrar nele, está chegando, já chegou? Porque eu acho que nós vamos ficar aqui uns 2 anos de vaca magra. E depois os outros 5, Jesus vai se dar a conhecer a nós. E vai nos levar e tirar a gente do rolo. Esse pelo menos é o que a gente infere de José. Em Êxodo 12:35 diz, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor, quem? O Senhor, quem? O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Então Deus abençoa com grana Abraão, com dinheiro Isaque, com din-din Jacó, e depois deles todo o resto do povo, preso no Egito. Eles saem de lá. Quando José chamou a sua família, chegaram 70 lá no Egito. Quando Moisés liberta o povo que estava cativo no Egito, saíram 3 milhões de pessoas. Deus fez prosperar os egípcios de 70 almas a 3 milhões. Saíram todos com o dinheiro dos egípcios. Deus abençoou Abraão, Isaque, Jacó, José. José, acho que nós vamos ver um pouco da história de José. A coisa é séria com José. E abençoou, depois disso, todo o povo. Olha só o que fez José. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produzia em abundância. José juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou dentro da mesma. Isso aqui é planejamento de distribuição, né? Então, o que esse lugar aqui produz, a gente guarda aqui, para esse lugar. Porque aquilo era um império enorme. E o que aquilo lá produz, se guarda lá. Porque haja camelo para transportar. Não tinha ainda esse tipo de transporte que nós temos hoje, né? Nem autoestrada. Então, ele estrategicamente guarda em celeiros a produção local, ali no local. Guardou todo o trigo que foi produzido por 7 anos de abundância. Assim, José juntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Amém? Olha o que mais fez José, vê só. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome. E como José tinha dito, havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José e o que ele vos disser, fazei. Deus era com José, ele era com Abraão, com Isaque, com Jacó, com José, com aquele povo conosco. Nós somos o povo de aliança, do pacto com o Senhor, eu e você. E vão chegar para nós agora e vão perguntar, e agora, como é que a gente faz? Está faltando, não tem mais. Sabe para quem eles vão perguntar? Para o crente do segundo andar, para você. E você vai ter que falar para eles, calma, muita calma nessa hora, Deus proverá. O que vai acontecer é isso, isso e isso. Mas o que eu falo então, apóstolo? Me dá uma dica, o que eu falo para eles? Diga para eles que dia 14 de setembro deste ano vai explodir, vai virar, vão jogar no ventilador, vai virar meleca. 14 de setembro de 2015. Pode dizer, por minha conta. Vai dar problema. Aquilo que nós vimos em 2001, de recessão mundial, e o que nós vimos em 2008, de bolha imobiliária e de outra recessão mundial, agora esta vez, em 2015, a cada 7 anos, vai dar problema sério dessa vez. É sério o negócio. E nós vamos entrar em vacas magras.
E eles vão correr. E agora o que a gente faz? O que aconteceu? E você tem a resposta. Agora você vai aguentar. Se fizer um pacto com o Senhor, nós vamos ficar aqui 2 aninhos. E Deus proverá com trigo. E depois, quando a coisa tiver as portas de Deus derramar sua ira, aí nós estamos fora. Porque Deus não nos destinou à ira, diz a palavra. Aleluia. Mas olha o que José faz. Faraó diz para todo o povo ir consultar José. O que ele disser para vocês fazerem, vocês façam. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Presta atenção. As pessoas não tinham mais, olha a estratégia do homem. As pessoas não tinham mais pão. José tinha guardado toda a matéria-prima para se fazer pão em celeiros. Trigo. Todos vinham a José porque estavam morrendo de fome. José recebe dinheiro e acabou o dinheiro de todo mundo. Nem na terra de Canaã, nem mais no Egito, não tinha mais dinheiro para comprar trigo. José pegou o dinheiro todo, de todo mundo. Todo o dinheiro. Recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Versículo 15. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: dá-nos pão, por que morreremos na tua presença? Enquanto o dinheiro nos falta, respondeu José: traz o gado, e eu darei para vocês o trigo para o pão, em troca do vosso gado. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos e das ovelhas e dos bois e dos jumentos, e os sustentou com pão aquele ano em troca de todo o seu gado. O que José recebeu pelo trigo? Tudo o que eles tinham. O Porsche, a Ferrari, a empresa, tudo. Todo o dinheiro já tinha ido, e aí o santo de Deus, o homem do pacto, com quem Deus tem um pacto, recebeu o que faltava, era escambo. Não tem mais nada para fazer, me dá uma galinha que eu te dou um pouco de trigo, me dá o teu gado, me dá o teu cavalo, me dá... Fim daquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto, as manadas de gado já pertencem ao meu senhor, ele já tinha todo o dinheiro de todo mundo e todos os animais, todo o gado. Nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos? Tanto nós como a nossa terra, compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave, em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Ele comprou a terra com trigo. A única coisa que ele tinha era trigo, e trigo valia ouro, e ninguém ia sobreviver sem trigo. E todo mundo chega diante dele e fala: já não temos mais dinheiro, não temos mais animais, só temos nós mesmos, a nossa terra. E José compra as terras por trigo. Amém? Vai longe ainda, viu? Não é só isso não. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eles venderam as terras que tinham e venderam-se a si mesmos como escravos. Já não eram mais deles mesmos, mas eram agora escravos. E eis aí, tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento e dos que estão em vossas casas e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos do meu senhor. Olha só que coisa louca. Ele tinha todo o trigo que existia, estavam debaixo da administração de José. Com aquilo, ele toma todo o dinheiro, todos os animais, todas as terras, todas as pessoas, tudo agora virou dele.
E o povo pediu para ele semente, me dá semente para a gente plantar a terra. A terra é tua, mas nós vamos plantar. Mas já que agora a terra não é mais nossa, agora a terra é tua, 20% do que nosso trabalho e do nosso fruto agora vai ser pago. Eu fico com 80%, 20% eu vou pagar. Tomou todo o dinheiro. Diga para o teu vizinho, Deus vai te dar uma estratégia. Você comprar uma nação inteira em 7 anos, viu? Comprar tudo que tem na terra em 7 anos, depende só de uma estratégia que Deus te dá. Mais nada. Na verdade, todos nós dependemos só de Deus. Se você não tem um tostão furado, vá buscar no Senhor. Se você já tem um montão de dinheiro, vá buscar mais no Senhor. Nós só dependemos do Senhor, de mais ninguém. De mais nada. Deus quer fazer enriquecer. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo, quer dizer, do lixo, eleva o necessitado para os fazer sentar entre os príncipes. Amém? Para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Tudo é dele, e ele abate e exalta, ele empobrece e ele enriquece. Depende de como nós nos relacionamos e do pacto que temos com ele. Nós vamos viver uma ou outra realidade. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Por muito tempo, nós fomos instruídos em versículos que nos privam do dinheiro. Como esse, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, lá de Provérbios 22. Provérbios 22, no versículo 1, declara que é melhor um bom nome do que as muitas riquezas. Aqui não está declarado que as muitas riquezas são ruins. Mas, por motivos éticos, eu não vou ficar citando aqui o nome do Eike Batista, por exemplo. Amém? Que vocês sabem o que aconteceu, né? Viram? Está aí sendo declarado. Em vez dele zelar pelo bom nome, ele foi atrás das muitas riquezas. E agora o nome dele é escândalo. A palavra está declarando mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Não é para você acabar com o teu nome. A gente dura gerações, a gente trabalha gerações para zelar por um bom nome. Em 5 minutos você acaba com o teu nome. Em 5 minutos. Mas no mesmo Provérbios 22, fala do coração do pai em relação às riquezas, que complementa isso. Provérbios 22, versículo 4, declara: o galardão da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. O que é galardão? Galardão, gente, vocês já viram um general de 3 estrelas do exército, que ele tem aqui 3 estrelas aqui em cima? Isso aqui é o galardão. Galardão, é a recompensa, é o reconhecimento, é a patente. O galardão é a recompensa. O galardão está sobre os nossos ombros. Nós vamos receber galardão sobre os nossos ombros. É uma dignidade, uma recompensa de Deus. A recompensa da humildade e do temor do Senhor é um pacote. Está no singular, mas são 3 coisas. Então é um pacote. Diga para o teu vizinho, é um pacote. Tá? O galardão é 3 coisas: riquezas, honra e vida. Amém? Então, se nós nos humilharmos diante do Senhor e temermos o Senhor, o que vai acabar acontecendo com a gente? Você enriquece, e você é honrado, e você vai ter vida em abundância. Porque a recompensa que Ele dá para quem é humilde,
e teme o Senhor é riqueza. Zas, no plural, riquezas. Então, eu quero colocar para vocês o coração do pai. Gente, qual é o pai que quer que o filho seja um cartão de visita da família que declare a todo mundo o quão pobre é o pai? Qual de nós que temos dinheiro, que temos uma posição, que temos, enfim, algo que veio do Senhor, quer que o filho, em vez de ser o cartão de visita da família, com honra, com uma posição, qual de nós quer que o filho seja uma vergonha para a família, um distúrbio familiar, um mau cartão de visita? Nenhum de nós. O nosso pai não quer que você ande mendigando e não tenha nada, e tenha que ser pedinte. Nós fomos programados, desde pequenos, para odiar as riquezas. Essa coisa é do inferno, o negócio não serve para nada. E ninguém enriquece, porque não se deixa enriquecer. No máximo, tem um trabalho honrado que paga as contas do mês e pronto, está feliz. Pô, eu posso comprar Havaiana para todo mundo, estou feliz da vida, está ótimo. Não. Mas você não pode escolher as riquezas ao custo do teu bom nome. O que Deus quer é que você dependa dEle, que você honre o nome dEle. Ele pôs um pedaço do nome dEle no nome de Abraão e declarou: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Paulo declara que ele dobra os joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós levamos o nome de Deus. E para você ser um bom cartão de visita do nome de Deus, Deus te deu um nome que tem que ser um precioso nome. E porque Ele não quer que o teu nome vá para o vinagre, Ele te supre, te provê, para você não ter o teu nome no vinagre. Ele te supre. E isso vem de Deus. Todo o suprimento, toda a tua necessidade. Aleluia! Finalizando, Jesus é o nosso modelo, amém? Você pode talvez aí, não sei, talvez você tenha um sobrenome árabe, e eu ficar falando aqui de Abraão, Isaac e Jacó, você começa a ficar com arrepio. Tem uns que ficam, Dorli, Samara, Salém. Você é bendita no Senhor. Mas tem alguns, já vieram falar comigo aqui, você fica falando de judeu, não aguento mais, eu vou embora. Na verdade, gente, Deus abençoou a Isaac e Deus abençoou a Isaac e o irmão dele, Ismael. E o fato é que nós agora temos um pacto, e o nosso pacto é com Cristo, e Cristo nos faz co-herdeiros em Abraão. E Abraão é tanto pai de Ismael quanto de Isaac, e há uma bênção sobre isso. Não é porque ele abençoa Abraão, Isaac, Jacó, que a gente não vai receber como gentios, descendentes de outros povos. Não. Nós temos esse pacto realizado com Cristo, e isso nos faz co-herdeiros dessas bênçãos todas. Jesus é o nosso modelo. Se você não entende que Deus abençoou Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, todos bilionários, e você faz parte disso, eu entendo que faço, mas alguns não. Então, entenda que você faz parte de um pacto da nova aliança que está debaixo de Jesus, e Ele é o nosso modelo. E eu quero declarar a vocês que Jesus não é o pobrezinho que nasceu em Belém, na manjedoura. Essa imagem que venderam de Jesus é falsa. Mateus 2, versículo 11, declara: entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quem eram esses? Os 3 magos do Oriente, os 3 sábios do Oriente. Eles vieram atrás de um sinal no céu, chegaram à casa de José e Maria, que tinha uma casa, amém? Amém? A casa era deles, amém? Né? Eles só foram parar lá na manjedoura, em Belém, porque não tinha lugar para se instalar na cidade. Porque era um recenseamento e todo mundo tinha que ir se apresentar na cidade onde nasceu. Chegaram em Belém, estava tudo lotado. Maria foi devagarinho, porque ela estava grávida. Né? Mas ela foi, não num micro-ônibus, mas ela foi num camelo com uma cobertura. O negócio era bom, mas ela tinha que ir devagar. Chega lá na cidade, em Belém, está tudo lotado. Olha, só tem por ficar aí no subsolo. Fica aí no subsolo. Lá foi José e Maria no subsolo. Depois eles voltaram para casa. E atrás deles chegam os reis. E os reis entregam para Jesus os seus tesouros. Dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Jesus tinha grana? Ele tinha. Olha só. Jesus em casa. 2 textos paralelos que eu quero mostrar para vocês. O primeiro é em Lucas 5, 17. Diz assim: um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus. Jesus estava em casa. Eu vou te mostrar no outro texto que ele estava em casa. Em casa de quem? Na casa dele. Em Cafarnaum, onde ele morava. Tá? Jesus estava em casa. E lá na casa dele, na sala, como nós estamos aqui, tinha fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O que isso significa? Que a sala era do tamanho desta. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o pudessem introduzir, por quê? Porque estava assim a casa, não tinha mais lugar para entrar. Casa lotada, um casão lotado, com toda essa turma. Fariseus, doutores da lei, de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Era um monte de gente, na sala. Não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram no eirado, no morro, e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos, diante de Jesus. A passagem paralela está lá em Marcos 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. É onde ele morava. O que eu fiz aqui, Jesus? Me ajuda. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns e traziam um paralítico. Continua a passagem. Esta passagem complementa a outra de Lucas. Jesus estava na casa dele, em Cafarnaum. Como é que ele comprou essa casa, gente? Pô, se os caras trouxeram para ele suas riquezas, tesouros, ouro, incenso e mirra, o que mais se fala a respeito do dinheiro de Jesus? João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida, de alto a baixo, pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E de fato os soldados assim fizeram. Por que os soldados não quiseram repartir a túnica de Jesus? Porque a túnica de Jesus era do Maicocó, viu? Alguém tem alguma coisa do Maicocó aqui? Ou você quer que eu fale Michael Kors? Alô?
era a túnica. Aquilo era uma túnica. Não tinha costura. Ele andava... Diga para o seu vizinho, Jesus não andava assim que nem você não. Que nem galego assim. Jesus andava na estica. Ele ia na sinagoga, não que nem a gente se apresenta aqui na igreja, ele ia bonitão, com essa túnica aí. E quando chegou na hora que o crucificaram, rasgaram as roupas debaixo dele, mas a túnica, peraí, essa túnica não é para rasgar, essa aqui nós vamos tirar no palitinho, para ver quem fica com ela. Foi o que eles fizeram. Por quê? Porque Jesus tinha uma túnica, viu? Comprou em Nova York, na Quinta Avenida, essa túnica aqui. Aleluia. Já em João 12, versículo 3 diz: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que é que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários? É um salário de um ano de trabalho. E não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso, não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Pô, o cara era o tesoureiro da turma. Jesus tinha tanta grana que ele tinha que andar com o tesoureiro, tiracolo. E lá tinha, dentro da bolsa, um dinheiro enorme. Tinha tanto dinheiro que Judas, subtraía, né? Subtraía é um eufemismo, né? Mas vamos ficar no eufemismo. Subtraía algum e ninguém nem notou nada. Ninguém nem notava. Mas ele tinha tanto dinheiro que tinha que ter um administrador de bens andando com ele. O cara que contava a grana, um tesoureiro, junto dele. Acabou a ministração, por isso que não vai. Não tem mais. O exemplo que Jesus tem para nos dar, para mim e para você, é que eu cortei o último slide. É de provisão do Pai. Deus não nos deixou aqui para a gente ser pobrezinho, remediado. Ele não nos impediu de nós enriquecermos. Na verdade, a palavra declara que aqueles que se apegam ao Senhor com amor comerão do melhor dessa terra. Salmo 127 declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E aí declara que é inútil você levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Deus quer dar aos seus amados. Deus nos dá a estratégia para os anos de vacas magras. Sabe o que aconteceu com aquele que tinha um pacto com Deus durante os anos de vacas magras? Ele enriqueceu, que comprou a nação toda nos anos de vacas magras. Não é para você olhar para si mesmo e dizer: meu Deus, está se aproximando. O apóstolo falou que dia 14 de setembro a coisa vai ficar feia. Sabe o que isso significa para mim e para você, gente de pacto? Oba! Até que enfim, agora vai chegar a oportunidade para nós. Essa é a oportunidade. Porque em tempos de vacas magras, o povo do pacto prospera, é provido, recebe do Senhor a estratégia e faz como José. Eu quero te abençoar agora, para que você seja um desses, em nome de Jesus. Vamos ser providos do céu. Vamos deixar de lado a programação que nos foi imposta por nossos antepassados, que não entenderam, que acharam que voto de pobreza é uma coisa que agrada a Deus. Isso não agrada nada ao Pai. Nenhum pai quer que o filho ande mendigando, trazendo esse tipo de
testemunho a respeito da família. Embaixador do reino tem direito a um salário dobrado porque está fora da sua terra. Todo embaixador que o Brasil envia às nações, quando sai daqui como embaixador, tem o salário dele dobrado, as despesas todas pagas e o salário dobrado, porque ele vai morar longe, ele vai ser estrangeiro. O Senhor te constituiu embaixador do reino, e quando você é embaixador do reino, Ele te envia, você pode contar com essa provisão do céu, salário dobrado os honorários, tuas despesas pagas, em nome de Jesus. Agora que vem tempos difíceis, virão tempos difíceis. Sabe o que vai acontecer com o povo do pacto? É nesse tempo que o Senhor vem nos prover e nos traz a estratégia e nos faz sair do monturo, tira o pobre do monturo e o exalta e o faz assentar-se entre os príncipes. Você só precisa ouvir do céu, a direção do alto, ser alguém que guarda o pacto, alguém que guarda a aliança com o Senhor. Ele vai te fazer agora, é a tua hora. É a hora de você se fazer, é agora. Receba em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, quero orar por você.